noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. 7:01, vamos começando então aqui. Vou chamar aqui o nosso amigo Alessandro para começar a participar com a gente aqui da abertura, com a leitura da página e a nossa prece inicial. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Você saiu da SESC, mas a SESC não saiu de você, né? Com certeza. Continua fazendo parte. Seja muito bem-vindo aí. Você está sempre junto com a gente. E é bom estar aqui participando. É uma honra, né, poder dirigir aí acompanhar nessa palestra, viu? Eu vou... Para quem não conhece, né, o Alessandro, ele era da SESC. Por questão de trabalho, ele foi para o Rio, mas continua lá na sua casa lá no Rio. Qual é a sua casa mesmo, Alessandro? Eu agora estou no SEMA, aqui no Recreio, mas o SEMA também está na mesma condição aí, pandêmica, está ainda virtual também. Tá todo Portas mundo fechadas virtual. até que tudo se resolva. Entendi. Então tá bom. Então, eu vou ler um livro, uma página de um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, A Convivência, que eu ganhei na Comerge do ano passado. Chico Xavier e Emmanuel. A página é Beneficência Sempre. Nem todos dispomos de telescópios para observar as estrelas. No entanto, é imperioso reconhecer que todos possuímos recursos para enxergar as crianças desvalidas no mundo, de modo a estender-lhes o amparo que se nos faça possível. Nem todos conseguimos subordinar as palavras aos princípios gramaticais, a fim de articular uma alocação irrepreensível do ponto de vista idiomático, ao redor de assunto determinado. Todavia, a possibilidade de pronunciar essa ou aquela frase de consolo e esperança, benefício dos companheiros que estão suportando sofrimentos e provações maiores do que os nossos, não exclui a ninguém. Nem todos penetramos os segredos da botânica em toda a extensão. Contudo, todos guardamos o privilégio de plantar árvores amigas e flores diversas por onde passamos e onde estivermos. Nem todos movimentamos a fortuna moedada para a sustentação da beneficência. Entretanto, é justo anotar que todos podemos repartir o pão que nos é destinado a alguém que necessite. A vida não nos pede impossível para que nos integremos nos mecanismos da caridade, extinguindo as provações que atormentam a terra. Mas para que o mal desapareça, era de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem. Então, sendo assim, depois da leitura dessa página, agradecemos a Deus, nosso Pai bondoso, misericordioso, perfeito, nosso Mestre Jesus, a nossa luz, o nosso farol, é o nosso guia, nossos amigos e protetores espirituais. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para a realização desse encontro, no estudo da doutrina espírita, no estudo do Evangelho de Jesus. Agradecemos aos nossos protetores e pedimos que, durante esse tempo que estivermos aqui, que possamos ser luz, refletindo e se expandindo o máximo possível para todos aqueles que precisam, todos aqueles que neste momento se sintam abandonados, que se sintam solitários, que se sintam doentes, desconfortáveis, que essa luz possa abrasar o coração de todos. Que o Alessandro seja iluminado como sempre foi, fazendo as palavras certas, da forma correta, que todos nós consigamos entender a sua mensagem. Que Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, Alessandro, o tema hoje é? Depois de Kardec. Depois de Kardec. O que aconteceu, né? Então, Alessandro, boa palestra para você. Quando for 7:55, eu volto aqui para a gente finalizar, tá bom? Qualquer coisa, perfeito. Eu estou aqui pertinho de você. Um abraço. Valeu, um abraço, Tony. Bem, pessoal, boa noite. É sempre uma honra aqui, uma oportunidade de estar aqui com vocês, aqui, companheiros da Suave Caminho. Bem, nessa data, nessa época especial, né, a gente lembra
muito no meio espírita a questão da encarnação de Kardec, né? Comemorada na data de ontem, no dia 3 de outubro. Então, é muito comum as casas espíritas fazerem algum tipo de até palestra biográfica, né? Falando um pouco sobre a vida e obra de Kardec. Eu mesmo fiz isso em 2 oportunidades aí pela SESC, e aí pensamos como fazer isso um pouco diferente dessa vez, né? Como traduzir isso com o movimento espírita que a gente enxerga hoje, né? Por que que o espiritismo hoje é tão popular no Brasil e não tem o mesmo movimento tão forte na França, por exemplo, já que foi lá que surgiu? Então é importante a gente entender um pouco disso para que a gente entenda e vivencie o próprio movimento espírita. E a gente vai começar falando um pouco primeiro do passado, né? Até porque quem não conhece o passado não entende o presente, né? E certamente terá dificuldade de planejar o futuro. Então é importante a gente perceber, apesar de Kardec surgir para nós aqui no meio encarnado em 1804, já havia todo um movimento de mudanças de ideias até então, já trazidos até mesmo do século anterior. A gente lembrando lá da escola, né, a gente já lembrava dos movimentos associados ao iluminismo, principalmente, onde aquela hegemonia da igreja acabou sendo mudada por novas ideias que faziam que o homem estivesse no centro, ou seja, um movimento um pouco mais racional em relação àquela verdade absoluta que era trazida pela igreja até então. E é claro que essa mudança de ideias naquele contexto bastante conturbado levou a movimentos políticos, sociais, inclusive com a própria Revolução Francesa, que nada mais é do que um precursor também da vinda de Kardec alguns anos depois, né? E Kardec fatalmente não estava isolado no mundo, como se as coisas não acontecessem, né? É importante a gente perceber que Kardec não estava passeando no plano espiritual, alguém falou, vem cá, desce lá e vai passar umas mensagens, aí, umas informações para a galera, né? Ele estava envolvido em todo o contexto da França da época também. Isso, de certa forma, serviu também de ferramenta para que ele pudesse montar toda a sua forma racional de organizar as ideias para que mais à frente pudesse formar a doutrina espírita. Então, Kardec já ainda reencarna dentro daquele contexto meio que revolucionário ainda. Cabe lembrar que o próprio avô do Kardec foi guilhotinado na Revolução Francesa, o avô materno de Kardec, e Kardec nasce naquele momento onde as ideias estão mudando rapidamente. E é interessante pensar também, entender, que durante aquele período ali, já Kardec ainda bem jovem, por volta de 1820, 1830, há toda uma reformulação, inclusive pedagógica. E o próprio Kardec vai estar bastante relacionado a essa parte da pedagogia, mais à frente, pela sua própria formação. Mas esse pensamento pedagógico, ele muda para uma versão um pouco mais racional, é claro que naquele primeiro momento um tanto materialista também, através de Emile de Birhan, Victor Cousin, influenciando a própria Sorbonne, né? As universidades da época passam a perceber um pensamento mais materialista, mas dentro mesmo desse movimento materialista havia uma linha de pensamento um pouco mais espiritualista. Só que de uma visão um pouco mais diferente, uma visão um pouco mais relacionada a um movimento mais racional. E surge naquele momento até então o chamado espiritualismo racional, ou seja, é algo diferente daquilo que era proposto pela igreja, mas ao mesmo tempo querendo não se vincular totalmente ao materialismo trazido lá do iluminismo. Nesse momento a gente começa a ouvir novos conceitos como a psicologia da alma, trazida também nesse momento, que basicamente era pensar a alma através da sua transformação moral. É claro que isso ainda não tinha um conceito terapêutico, né, que a gente vai ter na psicologia já na virada do século XIX para o século XX, com Freud e outros pensadores, mas já havia, sim, naquele momento, um movimento de estudo psicológico, mas com uma versão mais espiritualista. E é curioso também a gente pensar que Kardec não estava isento a isso tudo também, né? Kardec vivenciava esse movimento de ideias, Kardec se descobria pedagogo, Kardec era um grande curioso e estudioso de todas aquelas novidades que surgiam à época, e um conceito bastante interessante que Kardec falava bastante da alma como espírito reencarnado, né? E a gente atribui muitas vezes essa frase a Kardec, né, essa denominação a Kardec, mas isso surgiu exatamente nesse movimento que era o espiritualismo racional, ou seja, Kardec também conversou um pouco com esse movimento até que ele se descobrisse num contato um pouco mais estreito com a espiritualidade.
Então, esse movimento acaba acontecendo, crescendo, e acaba entrando na formação do próprio Kardec. E a sociedade francesa foi se mudando, passando por várias tormentas, mesmo pós-Revolução Francesa, e nos idos de 1850, metade do século, quando Kardec vai começar a se deparar com os fenômenos espirituais, surge, por exemplo, a mudança social novamente, com Napoleão III, proibindo, redesenhando toda a pedagogia novamente, mas não havia mais tempo para que não se pensasse nas verdades do espírito. Ou seja, já existiam manifestações espalhadas, não só pela França, como outros países, na Europa e mesmo fora da Europa, e Kardec começa a ter contato com a espiritualidade, até que em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. Numa versão um pouco mais resumida ainda, com cerca de metade das perguntas, apenas 501 perguntas, mas a partir da segunda edição a gente tem a versão completa do Livro dos Espíritos, como nós a conhecemos hoje, né? E é curioso pensar que, então, Kardec lançou o Livro dos Espíritos, tudo aí passou a se resolver desde então. Claro que não, né? É claro que havia ainda todo um movimento da igreja, né? Porque Kardec trazia conceitos novos, havia também os materialistas que também não concordavam com aquele tipo de conceito, e mesmo dentro do movimento espiritualista, cabe ressaltar que haviam também restrições a Kardec. E é importante a gente perceber que mesmo naquela época existiam médiuns que nem sequer acreditavam em reencarnação. Aí a gente pensa assim, mas como é que pode? O cara se dá conta, convive com o espírito, tem contato direto com o espírito e não acredita em reencarnação? Muitos espíritos, muitos médiuns daquela época não eram reencarnacionistas. Por exemplo, como é que a gente pode ter noção disso? Porque o espírito é alguém como eu, como você, que apenas está fora do corpo de carne, mas tem as mesmas limitações, as mesmas virtudes, as mesmas dificuldades. Então, a depender do entendimento e da percepção da vida espiritual do próprio desencarnado, ele conseguiria trazer esses conceitos ou não para uma reunião mediúnica, por exemplo. E a gente sabe também que naquela época existiam reuniões mediúnicas para todo tipo de fim, né? Existiam reuniões mediúnicas sérias, existiam reuniões mediúnicas que eram apenas para conceitos sociais, reuniões sociais até então, ou seja, sem nenhuma vinculação mais elevada, moralmente falando. E nesse contexto, Kardec começa a experimentar contatos com todas essas manifestações. E ele mesmo começa a pegar todo esse conceito, toda essa estrutura que ele aprendeu ao longo dos anos e todas essas teorias diferentes. Imagina Kardec com tanta informação, né? Não tínhamos a internet como temos hoje, né? Hoje nós somos sobrecarregados de informações, mas perceba quantas informações vindo do plano espiritual e mesmo nas mudanças de pensamento dos encarnados e Kardec tendo que lidar com aquilo tudo. Daí a importância do método que Kardec usava. Kardec não pegava simplesmente aquilo que ele ouvia numa reunião mediúnica e tomava como verdade. Ele passava por um crivo de verificação daquela informação. Quer seja pelas limitações, às vezes, da capacidade mediúnica do próprio médium, quer seja também pelas intenções do espírito que se manifestava naquela reunião. Então, era importante que todo esse trabalho fosse levado a um crivo de confirmação. Então, o motivo pelo qual Kardec apresentava as mesmas perguntas a várias reuniões, a vários médiuns, consequentemente, vários espíritos, para que houvesse um senso comum. E durante essa trajetória de Kardec, que foi exatamente a última década, vamos dizer assim, da vida dele encarnada, percebam como ele foi basicamente preparado durante quase 6 décadas, 60 anos praticamente, para que ele tivesse alguns anos efetivamente trabalhando em cima da codificação espírita. E mesmo nesse curto período, ele teve que lidar com discordâncias, ele teve que lidar com ideias que tentavam entrar no movimento espírita através de outros meios. Citando aqui, por exemplo, né, uma controvérsia que existe até hoje no próprio movimento espírita é com relação aos 4 evangelhos de Rustam, né? Jean-Baptiste Rustam, ele, através de uma única médium, ele trouxe uma série de conceitos que até então ele chamou de revelação das revelações, né? E dentro do próprio movimento espírita existem pessoas que buscam ou têm como referência o próprio Rustam. E Kardec também teve contato com Rustam, entre outras pessoas da época até então,
mas por apresentar conceitos bastante diversos, alguns conceitos bastante diversos, aquilo que ele recebeu através dos espíritos, e quer seja pelo fato dele ter utilizado uma única médium, que contraria todo aquele processo de confirmação das informações, Kardec, por exemplo, não levou a continuidade, aquela aproximação com então Jean-Baptiste Rustin. Mas isso até hoje, dentro do movimento espírita, é uma outra controvérsia, uma outra polêmica bastante forte. Pois bem, Kardec chega então em 1869 e desencarna. Com todo esse trabalho de juntar informações, ter um crivo racional, buscar aquilo que pudesse ser verídico, pudesse ser confirmado, e o que acontece depois disso? Pouco se fala, né? A gente fala bastante da trajetória de Kardec, da vida biográfica de Kardec, mas pouco se fala do que aconteceu depois. Então, perceba que mesmo durante a encarnação do Kardec não foi fácil. Não foi fácil pelo fato de ele trazer ideias novas, não foi fácil pelo conflito dentro dos próprios movimentos espiritualistas, não foi fácil pelo contexto social e político da época, e depois dele, será que seria fácil? É difícil esperar que fosse, né? Pois bem, né? A partir da desencarnação de Kardec, surge um outro nome dentro do movimento espírita, chamado Pierre Gaëtan Lemarri. Lemarri era o responsável pelo espólio de Kardec, vamos dizer assim. Então, ele era responsável por aquilo que Kardec deixou como legado, quer seja de documentação, quer seja daquilo que ele deixou em recursos para a continuidade da obra espírita, e inclusive também pela própria revista espírita. Isso acontece bem naquela confusão ali de 1870, onde a própria França entra em guerra com os alemães, que a gente estava passando também num período de unificação da Alemanha, a França estava sempre em guerra com alguém, e o próprio movimento espírita tem uma dificuldade de unificação naquele momento. Quer seja por essa discordância de ideias, quer seja pelo contexto político e social da época também. Era sempre uma turbulência na França. Então, o movimento espírita estava bastante fragmentado até então. E Lemarri assume, então, de maneira mais efetiva o movimento espírita, entenda-se principalmente a revista espírita, em 1871, e começam a surgir outras situações polêmicas dentro do próprio movimento. Por exemplo, ele surge em 1872, ele apresenta um relançamento da Gênesis, uma quinta edição da Gênesis bastante diferente, com quase 200 modificações em relação à quarta edição, e passa a ser uma edição até póstuma, né, já que Kardec pessoalmente não lançou aquela quinta edição. E é gerada uma nova polêmica dentro do movimento espírita. Será que aquela edição foi alterada pelo Lemarri ou estava pronta por Kardec, e aí Kardec traz aquilo até deixar pronto para edição, para lançamento? E pelo fato de ter cerca de 200 alterações entre uma edição e outra, dentro do movimento espírita, há também, até hoje, uma linha de pensamento que diria que não, essa edição foi muito alterada pelo Lemarri, então eu vou ficar com a quarta, com a terceira, que na verdade teve uma mudança mais da primeira para a segunda, e a terceira e a quarta foram apenas reedições do próprio livro. O quinto já tem essa mudança. Então foi um período bastante turbulento em que o Lemarri começa a tomar decisões próprias que não necessariamente estavam associadas a alguns conceitos básicos que o Kardec trazia. Lemarri começou a deixar entrar no movimento espírita e na própria revista espírita, que era o veículo de comunicação até então principal da doutrina, diversos conceitos que eram diferentes, vamos dizer assim, do movimento espírita. Ele acaba se envolvendo também com o movimento da teosofia, que começava a misturar outros conceitos trazidos do budismo, trazidos do hinduísmo, uma visão um pouco mais mística, né? A própria Helena Blavatsky, que era a pessoa mais conhecida da teosofia até então, é considerada até hoje um dos grandes nomes do esoterismo, que não tinha nada a ver com o movimento espírita, começa a ter uma influência também naquilo que era publicado pela revista espírita. E a gente começa a perceber o seguinte, mas cadê os espíritas, os baluartes do movimento espírita naquela época?
É importante perceber que, por exemplo, a própria esposa de Kardec era mais velha que ele, né? Era alguns anos mais velha que ele, já era uma senhora de idade, Amélie Gabrielle Boudet, e tentava, à sua maneira, tentar evitar que certas coisas acontecessem, certas distorções acontecessem no movimento espírita. Gabriel Delane, Leon Denis eram bem jovens naquela época, mas ainda não tinham a influência dentro do movimento que passariam a ter um pouco mais à frente. Então, nesse cenário de muita mistura, de muito sincretismo, o Leymarie, ou por intenção ou por falta de percepção, começou a deixar que o movimento começasse a se misturar com outros conceitos. Um outro evento aconteceu bastante famoso à época, que trouxe grande descrédito para o movimento espírita, foi quando, em 1875, ou seja, poucos anos depois de Kardec, o próprio Leymarie ele foi preso através por conta de mistificações causadas por fotos de espíritos materializados. E se descobriu-se depois que aquilo era uma gafe, e depois ele tentou explicar que não era com ele também foi induzido ao erro, mas o fato de que o grande responsável pelo movimento espírita ter sido vinculado a um movimento fraudulento de manifestações de espíritos fez com que também contribuísse para que o movimento espírita na França tivesse um descrédito muito forte, tá? Naquela época até então. E aí, nesse movimento já de descrédito, aí um pouco mais, alguns anos um pouco mais à frente, Leon Denis e Gabriel Delane, bastante, vamos dizer assim, desapontados com o rumo que a doutrina espírita estava levando, resolveram fundar uma própria instituição já diferente das instituições que se tinham até então. Então, em 1882, eles lançam a União Espírita Francesa. E por conta também das diversas distorções causadas na revista espírita, eles lançam um periódico espírita também, que era o L'Espiritisme, ou o Espiritismo. Isso porque começou a perceber que o movimento espírita, do jeito que estava, com os veículos de comunicação que até então deveria manter a coerência doutrinária, estava perdido, estava seguindo por outros caminhos. Pois bem, nesse interim, né, é claro que Leymarie não ficou contente com aquele movimento, porque ele achava que ele estava seguindo o movimento espírita, estava conduzindo o movimento espírita como deveria ser. Já haviam diversas influências, não apenas na revista, mas no movimento espírita como um todo. Havia uma pessoa de posses à época, chamado Jean Guérin, que era, vamos dizer assim, o responsável pelo espólio daquele Rostand, que nós acabamos de dizer, que lança, inclusive, um manifesto na própria revista Espírita, a partir dessa época. O Jean Guérin ele já era, vamos dizer assim, o acionista principal da revista Espírita, para a gente ver como é que o movimento foi buscando, seguindo outros caminhos, e ele lança um manifesto dizendo por que Kardec deveria ter aceitado melhor Rostand, por exemplo, por que Kardec não entendeu que Rostand seguiria a nova fase da doutrina espírita, ou porque a revelação trazida por aquela única médium seria, por exemplo, a revelação das revelações. E é claro que ele faz isso dentro da revista espírita, ele faz isso dentro do movimento espírita, e é claro, Leon Denis e Gabriel Delane seguem um outro caminho e buscam seguir a coerência doutrinária de Kardec, a base kardeciana. No meio de toda essa confusão, a gente começa a pensar, mas vem cá, será que os espíritos trouxeram todas as informações que eram possíveis ou que deveriam ser trazidas até então? É claro que não, né? Até porque hoje nós, dentro da própria doutrina espírita, através de palestras, através do movimento espírita, discutimos assuntos que certamente não seriam abordados à época de Kardec. Poderíamos dar vários exemplos, por exemplo, engenharia genética, né? Não se falava em engenharia genética. Kardec não podia fazer esse tipo de pergunta, porque a própria tecnologia da época, a ciência da época, não discutia esse tipo de assunto. Então, naturalmente, vão surgir novos assuntos que vão enriquecer o conhecimento humano, mas que nem por isso nós vamos perder a base, a coerência daquilo que era trazido pelos espíritos à época de Kardec. Então os espíritos trouxeram tudo que era possível para Kardec? Certamente que não. Assim como Jesus o fez, assim como Moisés o fez, cada um à sua época, eles trouxeram informações que eram possíveis ser compreendidas pelos encarnados de até então.
pelos encarnados daquela época. E da mesma forma, não muito diferente, né, os espíritos trouxeram, através da doutrina espírita, informações que seriam possíveis entender com o pensamento daquela França dos idos de 1850, 1860. E é curioso perceber, né, que o próprio Kardec gostava muito de denominar coisas, né? Podemos dizer que isso é assim assado. Ele trazia todas essas informações que ele colhia das diversas linhas de pensamento e viu ali no movimento dos espíritos, né? Por isso que a doutrina é dos espíritos, não é de Kardec. Ele via ali uma oportunidade de trazer consenso de conceitos. Tanto que ele perguntava: podemos dizer que é assim, assim, assado? Podemos conceituar que isso é assim, assim? E muitas das vezes os próprios espíritos diziam o seguinte: olha, dentro da sua limitação de linguagem, você pode até dizer que é isso aí. Dentro do seu limite de entendimento, você pode dizer ou chamar dessa forma. Ou seja, os próprios espíritos estavam trazendo com isso a percepção de que aquele era um entendimento parcial. Muito ainda seria revelado a respeito da vida espiritual, porém não iria necessariamente contradizer aqueles conceitos básicos que tinham sido trazidos através do Livro dos Espíritos e das obras que complementaram o Livro dos Espíritos através da codificação trazida por Kardec. Então, o grande trabalho de Kardec era organizar essas ideias para que elas pudessem ter um corpo doutrinário e serem apresentados como um pontapé inicial de novas revelações a respeito da vida espiritual. É claro que Kardec não ficaria aqui pela eternidade encarnado, né? A pessoa pode dizer, né? Mas ele foi muito cedo, poderia ter ficado mais uma hora, ele teria que partir, né? E uma hora alguém teria que dar continuidade. É claro que a espiritualidade observa isso tudo, acompanha isso tudo, orienta isso tudo, mas nem por isso fere o livre-arbítrio daqueles que conduzem o movimento espírita. Então é importante a gente perceber que isso também vai acontecer até hoje, né? A espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que a espiritualidade vê as nossas ações, eles passam a conduzir o movimento espírita baseado nas decisões que tomamos, no uso que fazemos do nosso próprio livre-arbítrio. E como assim, né? E como é que essas ideias então continuaram, né? Então vocês percebam que na França essas ideias começaram a estar bastante fragmentadas, existiam discordâncias conceituais, às vezes até básicas, dentro do próprio movimento espírita, e havia dificuldade de ter alguém que conseguisse congregar esse pensamento como Kardec o fez há um tempo atrás. Então, nesse movimento bastante conturbado, a doutrina espírita chega inclusive ao Brasil. Cabe ressaltar que o primeiro centro espírita no Brasil foi fundado em 1865. Olha que curioso, né? Ele foi fundado quando Kardec ainda estava encarnado, né? Mas nem por isso também aquelas ideias controversas não haveriam de chegar também ao Brasil, e chegaram. Ou seja, o espiritismo, conforme ele estava sendo concebido na França, com todos esses questionamentos, com base na doutrina espírita ou não, é certo que essas ideias também chegaram ao Brasil. E é certo também que, ao encontrar um país praticamente católico, qualquer ideia que pudesse trazer alguma semelhança, algo parecido com o catolicismo, certamente traria uma simpatia muito maior do que ideias que fossem totalmente discordantes. Então, dentro dessa visão um pouco, vamos dizer, chamar de sincrética do movimento espírita, encontrou também eco no movimento espírita no Brasil. Então, a mesma discordância, a mesma diferença de ideias que acontecia na França, aconteceu também no Brasil. Ou seja, além de toda aquela dificuldade que existia na França para o movimento espírita se propagar, existia a mesmo embate de ideias aqui no Brasil, a partir do surgimento de um movimento mais estruturado, e a gente tem a FEB já em 1884 sendo fundada dentro de todo esse contexto, e além disso tem o movimento da igreja contra aquelas ideias novas, e nós temos já no início da República uma perseguição formal ao movimento espírita. Né? Cabe ressaltar que hoje está muito mais fácil ser espírita. O movimento espírita, nos idos de 1890, no início da República, ele era considerado crime passível de cadeia.
Ou seja, né, hoje está muito mais fácil ser espírita do que era ser espírita naquela época. E mesmo assim existiam aqueles que perseveraram dentro do movimento espírita e contribuíram para que ele se difundisse, ainda que houvesse algumas discordâncias de ideia. É claro que, a partir da década de 30, já nesse século, a gente tem aí a encarnação de Chico, né? Aquela grande dupla, Chico e Emmanuel, começam a trazer um outro viés para o movimento espírita, trazendo outras informações a respeito da doutrina espírita e da vida espiritual, principalmente, ou seja, obras que, em princípio, vieram complementar conceitos trazidos por Kardec, mas não necessariamente traziam discordâncias a respeito das obras básicas. E é curioso que alguém vai poder dizer, então, mas o Chico era um médium também. Será que a gente poderia tomar por verdade? Primeiro, que mais importante que os médiums é o conteúdo da obra. Ou seja, se a obra tem coerência com os conceitos básicos ou não. E mesmo no início do trabalho do Chico, cabe ressaltar que o Chico também não trabalhava sozinho, né? O Valdo Vieira, enquanto ele estava ainda presente no movimento espírita, às vezes, Valdo Vieira psicografava um capítulo, o Chico psicografava outro, em lugares diferentes, em reuniões diferentes, e depois essas informações se juntavam e montavam o livro. Ou seja, nem assim a gente estava tendo um livro, às vezes, para apenas um médium ou por apenas um espírito. Mas, principalmente, nos dias de hoje, o que a gente pode ter? O conteúdo. Mais do que avaliar se esse médium é bom ou não, se esse médium é confiável ou não, é a coerência do seu conteúdo, né? E o próprio Emmanuel dizia que, em um dado momento, que se eu vier a discordar daqueles conceitos básicos organizados com Kardec, fique com Kardec. Ou seja, não é que Emmanuel pudesse, de repente, mudar de ideia. Emmanuel já não estava nessa fase de dúvida. Mas é claro que poderiam aparecer outros espíritos que iriam se dizer Emmanuel e alguém poderia se deixar levar, um médium deslumbrado, um médium fascinado, poderia se deixar levar por essas ideias e achar que ele estava trazendo uma verdade adaptada a um novo momento, a uma nova realidade. Então é importante ter esse conceito de que o movimento espírita é feito de pessoas falíveis, como eu, como você, né? Nem Kardec era perfeito, Kardec era preparado, mas nem por isso era perfeito, né? Os próprios espíritos diziam a Kardec que aquela era a missão dele, mas que se ele desistisse daquela missão, outro já estaria pronto para dar continuidade, né? Dar aqui o exemplo da Evolução de Dois Mundos, né? Que era um livro psicografado por ambos, exatamente dentro desse contexto. Então, a gente precisa perceber que tudo isso que acontece no movimento espírita tem a ver com a gente. E a gente começa a perceber também que se a gente não der rumo no movimento espírita, um rumo adequado, melhor dizendo, ele vai seguir do jeito que é programado pela espiritualidade. Não do jeito que eu acho que deva ser feito, né? Então a gente começa a perceber que o movimento espírita vai ser feito pelos espíritos, principalmente, mas com a ajuda dos espíritas, no caso aqui encarnados como nós. E mesmo durante esse século XX, né, nosso século mais recente, essas discordâncias continuaram acontecendo, né? Surgiu o próprio Pacto Áureo, lá nos idos de 1949, que era uma tentativa de muito mais acalmar os ânimos dentro do movimento espírita do que efetivamente trazer um conceito mais unificado. Isso aconteceu bastante ainda dentro do próprio século XX, né? O próprio Estatuto da FEB foi alterado na sua terceira alteração. Em 1917, foi incluído a leitura obrigatória, vamos dizer assim, aconselhada obrigatória dos 4 evangelhos de Rustem, até então, ou seja, dizendo que as obras de Rustem se equiparavam à obra de Kardec. Houve essa mudança no Estatuto da FEB, e curioso que nos idos de 2019, agora, né, bem pouco tempo atrás, essa alteração foi refeita, foi retirado do Estatuto da própria FEB a recomendação da leitura dos livros de Rustem na mesma, vamos dizer assim, no mesmo nível de entendimento que os livros trazidos por Kardec. Percebo que o próprio movimento espírita ele se adapta às circunstâncias. E o que eu tenho que fazer diante disso? Eu tenho que manter a coerência. Eu tenho que manter a coerência doutrinária e não fazer com que conceitos que eu eventualmente tenha trago de outras crenças sejam efetivamente aquilo que eu vou fazer da doutrina espírita.
A gente sabe que os espíritas são um percentual reduzido da população. Então, muito provavelmente, muitos de nós viemos de outras crenças. A questão é, eu estou aqui buscando entender como se juntam as ideias, os conceitos da doutrina espírita, ou estou querendo adequar aquela crença que eu tinha antes? Ou eu estou querendo adequar esses conceitos às minhas convicções pessoais? É importante a gente ter em mente que nós, mesmo nascendo num lar espírita, o pessoal fala que é o espírita de berço, né? Mesmo eventualmente alguns de nós sendo espíritas de berço, professamos essas crenças ao longo de muitos séculos através de diversas encarnações. Então, às vezes, é possível que eventualmente a gente traga traços e conceitos e queira adequar essas ideias, às vezes, até dentro do próprio movimento espírita. E aí alguém poderia perguntar, pô, mas e aí, o movimento espírita se fortaleceu no Brasil e se perdeu na França? É isso mesmo? Bem, primeiro a gente viu que ao longo do século XIX, o movimento espírita ficou bastante fragmentado. E é importante a gente lembrar também que ao longo do século XX, a Europa passou por 2 guerras mundiais, né? Que abalaram bastante a sociedade europeia até então, e a França não passou incólume a tudo isso, né? A França foi invadida até pelo próprio Hitler, e aí foi difícil até manter muitos documentos da época, né? Voltando lá no Le Marie ainda, né? O próprio Le Marie descartou, incendiou muitas das documentações deixadas pelo próprio Kardec. Alguns escritos foram guardados até então. Durante a Segunda Guerra Mundial, os próprios alemães, quando invadiram a França, fizeram buscas de documentos que pudessem trazer essa visão espiritual, né? Não sei se as pessoas sabem, mas Hitler era um cara bastante esotérico, né? Então ele buscava conhecer diversas linhas de pensamento, porque ele achava que isso podia trazer algum proveito dele para ele dentro da própria guerra. Então, muito da documentação espírita se perdeu ao longo dos séculos. E é curioso que, se você for buscar livros espíritas em Paris mesmo, você vai ter até dificuldade, às vezes, de encontrar, né? Numa oportunidade em que eu lá estive, eu procurei o Livro dos Espíritos, vou levar um Livro dos Espíritos daqui, né? Eu entrei numa livraria que devia ter uns 6 ou 7 andares, eu fui perguntando aos vendedores, ninguém sabia que era Kardec. E até que depois de muito subir e descer as escadas rolantes lá da livraria, alguém me disse, não, deve ter lá na seção de esotérico. Aí eu falei, não, será que é isso mesmo, né? E aí eu fui lá no cantinho do último andar da livraria, tinha a seção de esotéricos, aí sim eu achei o Livro dos Espíritos. Olha que coisa, né? Hoje, na França, para grande parte da população, quem conhece Kardec o associa ao movimento esotérico. Por quê? Pelas diversas influências que o movimento surgiu até então. Mas será que não existe um movimento espírita na França? Existe, sim. Existem alguns poucos centros espíritas que ainda recorrem àquelas ideias básicas, né? E procuram trazer à luz dos conceitos de Kardec, organizados por Kardec pelas obras básicas. Existem, sim, alguns centros espíritas na França. Mas se a gente for perceber o movimento espírita, mundo afora, provavelmente a gente vai encontrar um brasileiro lá que fundou algum centro espírita, que se juntou com mais alguns, e aí sim foram gerando curiosos, simpatizantes, e aí o centro espírita acabou se formando. Mas fora do Brasil, muito provavelmente a gente vai acabar encontrando brasileiros fundando centros espíritas fora do Brasil. Mas ainda existe algum resquício vamos dizer assim, de um movimento espírita essencialmente francês, trazido ainda daquela base kardeciana até então, né? Mas vai ser difícil a gente também não se deparar com algumas distorções, como nós aqui dissemos. Então, o movimento espírita, ele acaba sendo influenciado por isso tudo. E como é que a gente lida com o movimento espírita hoje? Né? Será que a gente traz essas crenças de outras religiões, esses ritos, esses dogmas de outras religiões, ou se a gente tem aquele crivo racional? A gente estuda a doutrina espírita? Será que a gente só assiste palestras? Será que a gente lê sempre os mesmos livros? Será que a gente lê livro doutrinário? É muito comum a gente ver vendas de muitos livros associados a romances espíritas, né? Mas nem sempre os livros que saem muito numa livraria estão associados a livros doutrinários.
Será que a gente estuda Kardec? Será que a gente tenta entender o que foi o movimento espírita, qual foi a dificuldade de formar todo aquele corpo doutrinário até então? E é interessante que existem hoje alguns movimentos de resgate, não apenas desses conceitos básicos, né, dessa pureza doutrinária, se é que a gente pode chamar assim, mas de documentos efetivos, né, originais, que pudessem retratar um pouco daquela época, né? E mesmo durante esse período conturbado do século XX, com duas guerras mundiais, foram guardados cerca de 800 manuscritos do próprio Kardec, né, e foram entregues a um pesquisador brasileiro chamado Silvino Canuto de Abreu. Canuto Abreu ele ficou durante muito tempo com essa documentação guardada. Eram manuscritos que sobreviveram ao Lemarie e sobreviveram a duas guerras mundiais. E hoje, essas cartas de Kardec, que ele trocou com diversos centros espíritas, com diversos elementos do movimento espírita, estão sendo, inclusive, digitalizadas hoje, para que elas possam ser oferecidas de maneira, vamos dizer assim, democrática e que seja de livre acesso e conhecimento dos espíritas. Ou seja, existe dentro do movimento espírita aqueles que procuram trazer, reviver, não só a parte documental, mas manter a coerência doutrinária. E mesmo dando aquela polêmica da Gênese, né, nós temos hoje diversos livros também que tratam desse assunto. No final, eu vou trazer aqui uma bibliografiazinha para vocês de tudo isso que a gente acabou falando, né, porque isso está presente em livros, né? Não são apenas curiosidades, né? Não é a revista Caras do Além, né? Não é a fofoca da vez. Tudo isso está documentado. Só que nem sempre a gente busca estudar, nem sempre a gente busca entender, nem sempre a gente busca pesquisar. Hoje é muito fácil a gente ter os recursos, inclusive da tecnologia, para estar aqui falando com vocês, né? Mas até que ponto a gente consegue, nesse momento de reflexão, trazer um conteúdo essencialmente espírita, sair do lugar comum, né, dentro do movimento espírita, tentar entender que o movimento espírita está relacionado, sim, a estudar as obras básicas, está associado, sim, a ter uma visão filosófica da vida encarnada e da vida espiritual. Então, o movimento espírita vai ser aquilo que nós fizermos dele. Isso sim é a nossa principal conclusão que a gente pode tirar dessa noite. Por quê? Né? Da mesma forma que o movimento espírita não vingou na França, se nós nos perdermos nos conceitos doutrinários ou nos deixarmos influenciar por outras ideias que não necessariamente têm a ver com doutrina espírita, se nós misturarmos de sincretismo, enchermos de sincretismo o movimento espírita, muito provavelmente ele vai migrar para outro lugar e buscar um novo terreno, ou seja, a gente vai dar trabalho para a espiritualidade, buscar um outro terreno fértil para que essas ideias se propaguem. E aí a gente fala assim, às vezes, com orgulho também, mas o movimento espírita no Brasil é diferente. Cabe ressaltar que a própria espiritualidade também nos diz que muitos dos espíritas hoje no Brasil são ex-franceses reencarnados aqui que faliram no movimento espírita que estão tentando acertar dessa vez. Será que alguns de nós certamente não faz parte desse grupo, né? É bem possível. Então é importante que a gente, mesmo tendo uma segunda chance, avalie. Eu apenas assisto palestra ou eu estudo doutrina espírita? Eu busco refletir sobre o conceito espírita na minha vida cotidiana, na sociedade em que eu vivo, né? Tantas coisas acontecendo na sociedade de hoje em dia, a pandemia, né? Como é que eu posso interpretar a pandemia à luz dos conceitos básicos da doutrina espírita? Do ponto de vista espiritual, com todas essas informações que hoje já existem na bibliografia espírita, como é que eu posso perceber a vida espiritual com aqueles conceitos básicos, por exemplo, do Livro dos Espíritos? Como é que eu posso associar as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, com tudo isso que eu escuto hoje a respeito da vida espiritual? É importante a gente não se perder, ter a coerência daquilo que a gente estuda, não apenas por conhecer, mas pensar por aquilo que conhecemos. Né? A gente tem que sair daquele conceito de heteronomia para um conceito de autonomia. O que é isso? Né? Nós devemos sair daquele conceito em que haverá uma salvação, basta eu aceitar uma salvação e que tudo se resolve. Não é isso que Kardec trazia, não é isso que os espíritos traziam.
os espíritos traziam uma doutrina de autonomia. E a autonomia, ela se baseia na ferramenta básica que é o nosso livre-arbítrio. Aquilo que fizermos do nosso livre-arbítrio para crescermos enquanto espíritas, mas principalmente enquanto espíritos, é o que vai dizer como será o movimento espírita lá na frente, não só no Brasil, onde quer que estejamos. Então, esses são alguns conceitos que eu procurei trazer para a reflexão de vocês, alguns conceitos históricos um pouco diferentes do que era a bibliografia formal, né? A biografia formal de Kardec. Trouxe alguns livros aqui para que a gente possa buscar depois disso, né? Isso aqui é só um começo de estudo, para que a gente possa buscar tudo isso que foi dito aqui, né? Então, já que a gente ainda tem um tempinho, eu vou mostrar para vocês alguns livros que foram usados para refletir sobre esses conceitos. Por exemplo, nós temos aqui a Gênese, né? Alguém conhece a Gênese? É a própria Gênese. Essa aqui é uma edição comemorativa da Gênese, uma edição comemorativa bilíngue até da Gênese, porque ela não só traz uma versão bilíngue, mas ela traz a versão original da Gênese, caso alguém queira comparar com a versão que vocês têm em casa, né? Uma outra coisa interessante a respeito da própria Gênese, tem um livro chamado O Legado de Allan Kardec, da Simone Privato. Simone Privato, ela é uma diplomata e pesquisadora que, inclusive, buscou na própria Biblioteca Nacional Francesa escritos e livros da época para que pudesse avaliar essas alterações supostamente ocorridas na Gênese. Um outro livro razoavelmente conhecido dentro do movimento espírita é O Processo dos Espíritas, editado pela própria FEB, quando a esposa do Pierre Lemarie fala sobre como foi aquele processo onde ele foi acusado de fraude, ou seja, a gente tem a oportunidade de conhecer o quanto o movimento espírita foi acusado, foi atacado nos idos de 1875. Outro livro interessante aqui é o manifesto que os justos fizeram dentro da revista espírita quando eles confrontaram as ideias de Kardec. Alguém fala assim, pô, mas você lê esse tipo de coisa? Se você entende que isso está contrariando Kardec, por que você lê? Porque até para discordar eu preciso entender. Até para fazer o meu crivo, o meu discernimento possa dizer, eu entendo melhor assim, eu entendo assado, eu preciso estudar. Eu preciso entender, mesmo aqueles que pensam diferente. Outros livros bastante interessantes agora da época de Kardec, temos aqui do Adriano Calzoni, Em Nome de Kardec, que trata exatamente desse momento em que Kardec desencarna e o legado dele que fica. E um outro livro também que tem bastante informação, mas que a gente não encontra muito em outros livros do movimento espírita, é Madame Kardec, também do Adriano Calzoni, que fala exatamente do esforço da Amélie Gabrielle Boudet em poder manter a coerência doutrinária depois do desencarne de Kardec. Outros livros aqui que tratam de todas dessas mudanças de conceitos no movimento espírita. Autonomia e Espiritismo, né? A história jamais contada do Espiritismo. E, para terminar, Revolução Espírita. Esses dois últimos livros, do Paulo Henrique de Figueiredo, que trata exatamente de todo esse movimento que aconteceu de mudanças de conceito pós-desencarne de Kardec. O Paulo de Figueiredo, inclusive, é uma das pessoas que está auxiliando na recuperação daqueles cerca de 800 manuscritos de Kardec. A gente sabe que essas palestras acabam ficando gravadas. Eu não tinha aqui a pretensão de ter a verdade absoluta sobre o que aconteceu no movimento espírita, mas o objetivo aqui era trazer, sim, uma reflexão, aguçar a curiosidade de vocês para que vocês façam também a sua busca. Não acreditem naquilo que Alessandro fala. Busquem entender, busquem ter o seu próprio crivo, o seu próprio modo de pensar, né? E é preciso ler, é preciso estudar, é preciso pesquisar. Lembrando aquela máxima que a gente tinha lá, né, já dentro do Evangelho, né? Espíritas, amai-vos, né? O primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo, né? E voltando mais alguns séculos antes, lá no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é a minha verdade, não é a sua verdade. A verdade é o que é. A verdade é aquilo que está na lei natural. E o que é a lei natural? Nada mais é do que aquilo
que coaduna com Deus, né? E quem é Deus, né? Ou melhor, o que é Deus? Pergunta primeira do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas. A verdade está na lei. Agora, eu quero adaptar a lei às minhas convicções ou eu estou de coração e mente aberto para estudar, para pesquisar e entender? Aí é com cada um de nós, né? Isso serve para mim, serve para você, nós que somos espíritas, mas principalmente para nós que somos espíritos. Precisamos estudar e precisamos não só estudar, não só fazer isso tudo que eu falei, mas colocar em prática tudo isso que nós vemos na teoria dentro do nosso dia a dia, da nossa vivência. Pois reencarnar é ter a oportunidade, mais uma, de evoluir enquanto espírito. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma, não encerrando o tema aqui, mas principalmente aguçando a curiosidade de vocês para que vocês também façam a sua própria busca. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Alessandro. E é importante isso, porque a gente conhece essa máxima aí de conhecereis a verdade, né? A verdade vos libertará, mas a gente não vai conseguir conhecer a verdade se não for através do conhecimento, né? Da pesquisa e do estudo. A gente não vai conseguir chegar lá. A gente vai ficar achando um monte de coisas e pegar, né, todas as informações ali que Kardec trouxe e achar, tentar adaptar, como você disse, ao que eu penso, ao que eu sinto, a gente vai continuar perdendo tempo, atrasado, correndo atrás do rabo. Né? Então, assim, vamos atrás do conhecimento, sim, ver que aquelas pessoas, aqueles livros, aqueles autores que têm credibilidade, né, as informações têm credibilidade para a gente se sentir mais seguro dentro da doutrina que a gente abraçou, que a gente aceitou, né? Excelentes esclarecimentos aí, meu querido, como sempre, tá bom? Vou dar 2 recadinhos só para lembrar que a gente está fechado, né, por questão aí da pandemia, mas a gente continua fazendo a entrega das bolsas para as pessoas que precisam, né, as famílias cadastradas. Então, assim, a casa fica aberta lá para só entrar em contato, os telefones sempre aparecem aí, para fazer as doações dos alimentos, né, para as bolsas. E quem tem hábito de contribuir financeiramente para ajudar lá, né, pagar, sustentar, manter a casa, também é só entrar em contato, pegar a conta da casa e fazer lá a sua contribuição que puder, para a gente continuar aqui mantendo aí o nosso trabalho de divulgação aí, né, acessar o coração, principalmente daqueles que sofrem mais. Né? A gente ainda, com o esclarecimento que está buscando, a gente ainda consegue um pouco mais de consolo, mas tem muita gente que ainda sofre muito aí de abandono e de falta até de esclarecimento. Não, Alessandro? Então, certamente. Quero agradecer a você, como sempre, né, pela sua presteza aí nos atender e pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Tony. Vamos lá, então. Vamos buscar reforçar a nossa conexão com a espiritualidade, com os amigos espirituais da casa, da Suave Caminho, com os nossos mentores espirituais, que certamente se conectam com cada um de nós nesse momento. Amigos espirituais, agradecemos por mais uma noite em que podemos refletir, podemos repensar a doutrina que abraçamos, que possamos estar sempre bem conectados, para que possamos ser bem intuídos e orientados por cada um de vocês nessa nossa trajetória terrena, que não é fácil, não é simples. Reencarnar não é fácil, mas também é necessário. Que possamos estudar, que possamos aprender, que possamos nos reeducar enquanto espíritos e enquanto espíritas. E que a partir desse conteúdo possamos fazer valer essa oportunidade, valorizando cada chance, cada vivência que nos permite renovar o nosso ânimo, os nossos valores e as nossas tendências na vida aqui encarnada. Que possamos levar também tudo isso que aqui aprendemos e sempre aprendemos através da Casa Espírita a outros companheiros de mente aberta, de corações abertos,
que possamos ser instrumentos do Cristo também, onde quer que estejamos. Que a doutrina espírita não seja apenas para os centros espíritas, ou para as palestras, ou para os estudos, que seja para a vida cotidiana, que seja para nos fortalecer nos desafios, que seja para que nos sintamos verdadeiramente como instrumentos da paz do Cristo. E para que sejamos melhores instrumentos, que estejamos aptos, que estejamos dispostos a essa renovação para melhor aprender e para melhor servir. Fiquem conosco e na semana que se adentra, que possamos estar sempre antenados, conectados e atentos. E tudo isso que a vida nos reserva, não apenas para sofrer ou para passar por dificuldades, mas principalmente para romper desafios, superar desafios e crescermos com isso espiritualmente. E que possamos fazer isso por nós e, na medida do possível, pelo irmão que caminha ao nosso lado. Fiquem conosco, amigos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja, né? Graças a Deus. Então, mais uma vez, um abraço no seu coração, Alessandro. Muito obrigado. E agradecemos aí a todos que acompanharam a gente agora e que vão assistir esse vídeo depois. Tá? Muito obrigado, boa noite, bom final de domingo para todos. Obrigado a todos, boa noite, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite a todos e uma boa semana. Tchau.